Oi, pessoal! Então vamos retomar nosso estudo sobre as estruturas do diencéfalo, sobre a anatomia funcional, depois do nosso cafezinho, e vamos então dar continuidade com essa estrutura que eu amo demais, que é a minha estrutura preferida dentro da neuroanatomia. Eu acho muito interessante, que é o hipotálamo, certo? Então vamos começar falando sobre alguns aspectos anatômicos e estruturais. Então tem algumas estruturas dentro do hipotálamo que elas servem bastante para nós termos pontos de referência, certo? De determinados núcleos ou determinadas áreas do hipotálamo. Então nós temos a lâmina terminal, que como eu tinha falado para vocês, ela forma o limite anterior do hipotálamo. O quiasma óptico, que é a decussação das fibras do nervo óptico, ali bem em cima da hipófise. O infundíbulo, que forma ali a haste hipofisária, e o tuber cinério, né, que está logo acima dela, formando uma tuberosidade na parte inferior ali do hipotálamo. E os corpos mamilares, né, que aparecem ali na figura bem em vermelho, né, que são estruturas esféricas que fazem parte do sistema límbico. Existem algumas divisões, assim, algumas formas da gente segmentar o hipotálamo, né? Então, uma delas é a divisão anatômica em cortes frontais. Então, imaginem que a gente faz cortes frontais ou coronais e eles dividem o hipotálamo em uma porção mais anterior, uma porção média e uma porção mais posterior, tá? Então, eu coloquei aqui na imagem para vocês a cor mais ou menos de cada um desses segmentos do hipotálamo. Então, o segmento mais anterior, que eu coloquei em amarelo para vocês, é formado por todas as estruturas, né, do quiasma óptico e todas as estruturas acima dele. Então, nós chamamos intuitivamente de hipotálamo supraóptico. Essa parte em azul é tudo que está acima do hipotálamo do tuber cinério, então nós chamamos de hipotálamo tuberal, e tudo que tem relação com os corpos mamilares ou que está ali, os núcleos acima dos corpos mamilares, nós chamamos de hipotálamo mamilar. Eu coloquei ali para vocês em rosa, em avermelhado, certo? Então essa é a segmentação em planos frontais. Essa não é a única maneira da gente segmentar as estruturas do hipotálamo. Então nós podemos também fazer uma divisão anatômica em áreas, tá? E essa divisão em áreas, ela toma como estrutura de base o fórnix, tá? Então ali na imagem, essa é uma imagem muito boa para a gente visualizar todos os núcleos do hipotálamo. Essa imagem é do Ângelo Machado, certo? E nós vemos ali em verde um dos tratos ali que é o mais calibroso que está passando ali no hipotálamo. Aquele é o fórnix, que vocês já viram nos cortes sagitais e tudo mais, né? Então, baseado no fórnix, a gente diz que tudo que está mais lateral ao fórnix constitui a área lateral do hipotálamo. E tudo que está para mais medial em relação ao fórnix, a gente chama de área medial. Então, a área lateral, ela é uma área mais formada por substância branca, então a gente tem ali fibras que estão numa direção longitudinal. E na área medial, que ela é mais importante, assim, digamos, porque ela constitui os principais núcleos ali que vocês enxergam tanto em rosa quanto em azul, tá? Aquela é a área medial, tá? E em verde na figura a gente vê os tratos e feixes, né, de substância branca que se relacionam e conectam o hipotálamo com outras regiões, né? O fórnix é um desses tratos. Então, retomamos aqui a figura. Então, aqui essa figura é muito boa para a gente visualizar todos os tratos, feixes e todos os núcleos, né? E nós também visualizamos ali em marrom, atrás de tudo, o hipotálamo lateral, tá? Então, ele tem aquela cor marrom, né, meio alaranjada. Os núcleos mais mediais, né, que são os próximos que vêm logo depois do fórnix mais medial, aparecem em azul. E esses núcleos em rosa, eles são os núcleos periventriculares, ou seja, eles são tão mediais que eles estão assim colados na parede já do terceiro ventrículo, tá? E em verde a gente vê os tratos e os feixes, como eu disse para vocês, que comunicam o hipotálamo com outras estruturas do cérebro. E agora sim que nós vamos entrar na parte mais importante do nosso estudo sobre o diencéfalo, que são as funções do hipotálamo, certo?
Vocês precisam decorar aqueles núcleos todos que apareceram na imagem? Não, gente, tá? Não precisa. Não tentem fazer isso, tá? Deem foco em outras coisas que são mais importantes. Em relação ao hipotálamo, o mais importante é saber são as funções e como encontrar ele na anatomia macroscópica, tá? Os núcleos, eventualmente tem um ou outro que é um pouco mais importante, mas o mais essencial é vocês saberem as funções hipotalâmicas, certo, gente? Então vamos começar a estudar as funções hipotalâmicas. O hipotálamo tem uma função importante de controle autonômico, tá? Essa é a primeira função que eu quero pontuar aqui para vocês. O que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que existe um sistema nervoso autônomo formado pelo sistema simpático, que é um sistema de luta e fuga, e pelo sistema parasimpático, tá? Então, a grande central de controle desses sistemas é dentro do hipotálamo, tá? E é onde o sistema nervoso autônomo ele se integra com áreas motivacionais e emocionais como o sistema límbico e com outras áreas conscientes do cérebro, como por exemplo o córtex pré-frontal, enfim. Na divisão anatômica, a gente tem muito simples assim. Então, o hipotálamo anterior ele é responsável pela ativação do sistema parasimpático, né? Que é o que aumenta a motilidade gastrointestinal, né? Ele é feito para o repouso, para o momento do repouso, do descanso, para a digestão, para a micção, defecação, enfim. E o hipotálamo mais posterior, ele tem a sua ativação relacionada ao sistema simpático, que é um sistema de luta e fuga, enfim, que causa vasoconstrição, enquanto no hipotálamo anterior a gente tem um estímulo da vasodilatação, né, com relação ao parasimpático. Então, quem controla o sistema nervoso autônomo, no fim das contas, é o hipotálamo, ele faz o controle autonômico. Outra função muito importante é a regulação da temperatura, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar que dentro do cérebro a gente tem um termostato natural, né, que regula a nossa temperatura e ele atua para que a gente perca calor em situações em que nosso corpo está quente demais e que a gente consiga reter mais calor quando está frio, tá? Então, essa é uma função que é modulada pelo hipotálamo também. Então, o hipotálamo é o nosso termostato. Então, no hipotálamo anterior, né, que vocês lembram que ele é bastante relacionado ao sistema parasimpático, né, e especialmente na área pré-óptica, a gente tem o que a gente chama de centro da perda de calor, quando está quente demais. Então, quando está quente demais, é o hipotálamo que vai acionar alguns estímulos, como, por exemplo, o estímulo da sudorese, né, que ele é feito para que a gente perca mais calor. Né? E vasodilatação também, né? A vasodilatação periférica, ela aumenta a superfície para trocas de calor sanguíneas, né? Então, isso é feito para reduzir a nossa temperatura corporal também, né? E na porção mais do hipotálamo posterior, mais relacionada com a função simpática, a gente tem o centro da conservação de calor. Então, em situações que está frio, existem mecanismos que fazem com que a gente retenha mais calor, como, por exemplo, cessar a sudorese, então a gente não sua mais para não perder calor por meio da transpiração, e também os mecanismos de piloereção, então os nossos pelos ficam arrepiados, né, pelos músculos eretores dos pelos, e assim a gente consegue reter mais calor na nossa pele e nos nossos tecidos também, tá? Então isso é modulado via hipotálamo. Em seguida, nós temos toda a parte de controle endócrino, certo? Então, nós sabemos que, assim, nós temos a glândula magna do nosso corpo, que é chamada hipófise, que ela secreta vários hormônios que vão, inclusive, influenciar e modular outras glândulas endócrinas presentes no organismo, tá? Mas a hipófise, ela é controlada pelo hipotálamo de duas maneiras. Então, a primeira delas é o controle neurohipofisário, então é o controle sobre a neurohipófise. O que é isso? Então, lá nos núcleos paraventricular e no núcleo supraóptico, que vocês não precisam decorar o nome de jeito nenhum, tá? Eu só coloquei aqui de curiosidade mesmo. E nesses núcleos a gente tem neurônios que vão produzir a vasopressina, que é o famoso ADH, hormônio antidiurético,
e vão produzir a ocitocina. Esses dois hormônios, eles vão ser transportados dentro de vesículas e liberados na neurohipófise, que se vocês estão estudando histologia, vocês vão saber que a neurohipófise é a parte mais posterior da hipófise, certo? E aí, a gente tem que saber, isso nós temos que saber, tá, pessoal? As funções desses dois hormônios. Então, a vasopressina, ela atua nos túbulos renais, então ela promove reabsorção de água, tá? Então, ela reabsorve água, diminui o volume urinário e assim consegue aumentar a volemia, certo? E a ocitocina, ela já é completamente diferente. Ela atua na estimulação da musculatura lisa do útero e também nas células das glândulas mamárias. Então, a ocitocina, basicamente, ela é responsável por expulsar o leite das mamas durante a lactação, né? Numa mãe, por exemplo, com o bebê. E também é responsável pelas contrações uterinas no parto, né? E essas são apenas as funções mais importantes. A ocitocina, ela tem outras funções, como, por exemplo, promover o orgasmo, né, do momento da relação sexual, por exemplo, né? Então, isso tudo envolve hipotálamo, é produzido no hipotálamo e liberado na neurohipófise. Mas nós temos também a hipófise mais anterior, né, a parte tuberal da hipófise, que é chamada de adenohipófise. E essa região, ela secreta outra série de hormônios também muito importantes. Mas a conexão, ela não é tão direta, ela é de outro tipo. Então, existem dois tipos de conexão entre o hipotálamo e a adenohipófise. Uma delas é a conexão neural, que eu estou descrevendo aqui para vocês. Então, a gente tem fibras com neurosecreções que saem lá do núcleo arqueado, né, pelo trato túbero-infundibular. Não precisam decorar isso. A conexão mais importante que vocês têm que saber é o sistema porta-hipofisário. Então, dentro do nosso organismo, nós temos dois grandes sistemas porta que são importantes, né? Então, um deles é muito conhecido, que é o sistema porta-hepático, né? Então, a gente tem lá os capilares do intestino, eles formam uma veia porta, e aí essa veia porta entra no fígado e se ramifica em outra rede capilar. Então, um sistema porta é uma veia interposta a duas redes capilares. Essa é a definição. Isso acontece aqui na hipófise também. Então, o hipotálamo secreta alguns fatores de liberação ou de inibição. Esses fatores caem nos capilares ali do hipotálamo, nos capilares sanguíneos, e aí eles entram por meio de uma veia porta hipofisária na hipófise, onde tem uma ramificação em uma nova rede capilar. E esses fatores de liberação, eles vão estimular a inibição ou a liberação de hormônios produzidos pelas células da adenohipófise. Então, nós temos, então, por exemplo, o hormônio adrenocorticotrófico, né, que é o ACTH. Nós temos o hormônio tireotrófico, que ele vai estimular a tireoide a secretar a tiroxina, né, o T4, e também o T3, que é a triiodotironina. E aqui no hormônio tireotrófico, né, ou TSH, eu coloquei o fator liberador, que ele é o mais frequentemente pedido nas avaliações, tá? Mas ele não é o único, vocês podem procurar, eu pretendo deixar aqui para vocês uma tabela com os fatores liberadores de cada um desses hormônios, tá? Mas é o TRH, é o fator de liberação produzido pelo hipotálamo que estimula a hipófise a produzir o hormônio tireotrófico, o TSH, certo? Nós temos hormônios que são envolvidos com as gônadas, né, com o testículo e com a função do ovário e tudo mais, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, ambos são hormônios muito importantes no contexto sexual e também nos ciclos sexuais femininos, tá? O hormônio do crescimento, ou GH, né, Growth Hormone, então ele também é produzido pela adenohipófise em resposta a fatores do hipotálamo. O hormônio melanócito estimulante, né, eu não vou comentar muito sobre ele, que ele não é tão importante assim. E a prolactina também. A prolactina, ela é o hormônio que produz o leite durante a lactação, enquanto a ocitocina, que é um hormônio lá da neurohipófise, expulsa o leite das mamas, tá? Então, tem essa dissociação de funções, tá? E o adrenocorticotrófico eu acabei não comentando, tá? Mas ele vai atuar lá nas glândulas adrenais ou suprarrenais, tá? Onde ele vai estimular a produção de
hormônios corticoides principalmente. Outra função do hipotálamo muito importante é o equilíbrio hidroeletrolítico e a regulação da pressão arterial, certo? Então, digamos assim, que o hipotálamo ele influencia na volemia e na osmolaridade sanguínea, tá? O que é muito importante. A concentração sérica de íons. Então, a gente tem um equilíbrio delicado na nossa corrente sanguínea entre das concentrações de íons, como por exemplo sódio, potássio, que são os principais, o cálcio, né? Então o hipotálamo ele também é sensível a essas alterações de volemia, de pressão arterial, de osmolaridade, tá? Uma das maneiras que o hipotálamo usa para regular esse equilíbrio hidrossalino é através da produção que a gente já viu anteriormente de um hormônio da neurohipófise, que é o ADH, ou vasopressina, tá? Que ele vai reter água e vai aumentar a volemia numa situação em que você tem a volemia mais baixa. E essa função é dos núcleos paraventriculares supraóptico. Então, isso nós já vimos. O que nós não vimos ainda? Alterações da pressão arterial são detectadas em baroreceptores nos vasos sanguíneos. Então, nos nossos vasos sanguíneos periféricos, alguns a gente tem baroreceptores, receptores que percebem variações da nossa pressão arterial. E isso vai acabar ativando os núcleos do trato solitário, lá no tronco encefálico, que emitem algumas eferências, né, que vão aferir nos núcleos da área supraóptica do hipotálamo, tá? Então, o que isso vai promover? Vai promover em nós a vontade de ingerir água e alimentos salgados para repor a volemia, né, e aumentar a pressão arterial, certo? E isso acontece via o que, principalmente? O centro da sede e o centro da fome, ambos estão lá na área lateral, que naquela imagem é aquela área que está lateral ao fórnix e que aparece em marrom alaranjado, tá? E aí, isso tem a ver muito com o controle da ingestão alimentar. Então, por exemplo, a sensação de fome, ela é mediada pelo hipotálamo. A sensação de saciedade também é mediada pelo hipotálamo, em lugares diferentes, né? Então, no hipotálamo lateral, além de ter o centro de controle da sede, tem o centro da fome também, que estimula a vontade de ingerir alimentos. E temos lá também no hipotálamo um núcleo chamado núcleo ventromedial, que ele produz a sensação de saciedade, tá? O mecanismo não é tão simples assim. A gente tem, por exemplo, a ação da leptina também, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que ele também vai trabalhar na questão da saciedade, vai ser liberado logo depois que a gente ingere alimentos com gordura, principalmente, tá? Mas tudo isso são feedbacks via hipotálamo, tá? Outra função que eu acho extremamente interessante é a questão de o hipotálamo regular o ciclo circadiano, certo? Então, o que é o ciclo circadiano? É o nosso ciclo biológico de 24 horas. Então, dentro de 24 horas, a gente tem um ciclo de mais ativação cortical e menos ativação cortical, de sono e vigília, de uma alta concentração de determinado hormônio no sangue e baixas, né? Baixas concentrações que vão se intercalando. Então, hormônios, temperatura corporal, taxa de eosinófilos, né? Então, vocês veem que assim tem um envolvimento do sistema imune também, a glicose, né? A glicemia, o padrão de atividade motora, vários processos corporais, eles oscilam praticamente igual todos os dias num ciclo de 24 horas, certo? E isso se deve ao hipotálamo. No hipotálamo nós temos o núcleo supraquiasmático. Esse eu gostaria que vocês lembrassem, tá? Porque ele é o nosso relógio biológico, certo? Então, o núcleo supraquiasmático produz os ciclos circadianos todos os dias, né, de 24 horas. E o que é mais interessante é que o ritmo circadiano, ele varia aproximadamente de acordo com o regime de dia e noite, né? Então, isso acontece por quê? Porque a nossa retina, ela tem células especializadas em detectar maior ou menor luminosidade que se projetam até o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, né? Então, esse núcleo supraquiasmático, ele é muito interessante, ele é um núcleo, uma esferazinha pequenininha, que está bem em cima do quiasma óptico, naquela imagem vocês conseguem ver, tá? Dentro desse contexto, nós temos a regulação do sono e da vigília. Isso se dá por meio de algumas vias que vocês não precisam se lembrar,
mas são vias orexinérgicas. Então a gente tem um neurotransmissor chamado orexina ou hipocretina, né, que ele atua promovendo inibição de certos neurônios, provocando o sono. E quando esses neurônios, que são monoaminérgicos, eles param de ser inibidos pelas vias orexinérgicas, a gente desperta, a gente acorda, então a gente entra em vigília, tá? Então não precisam decorar nada dessas coisas, mas entendam que o hipotálamo e especialmente o núcleo supraquiasmático, ele sincroniza nossos ritmos de sono e vigília com o ciclo diário de 24 horas, num ritmo de ativação e inibição. E o comportamento sexual, que na verdade ele parte da integração de vários processos neurofisiológicos, né? Então, por exemplo, a excitação sexual, ela envolve os núcleos pré-ópticos, né? Então, a gente estar excitado sexualmente tem a ver com uma ativação desses núcleos, né? Mecanismos, por exemplo, de ejaculação, de ereção nos homens estão relacionados à função do sistema nervoso autônomo, que nós já vimos que o controle autonômico ele é bastante hipotalâmico. E o prazer sexual propriamente dito, ele não é hipotalâmico, ele faz parte do núcleo accumbens, que vocês vão ver na aula do Everlyn sobre sistema límbico e mesolímbico, certo? Mas essas informações todas de prazer sexual e excitação, elas se integram ali no hipotálamo também, então é bem interessante isso, tá? Então, o resumo da ópera toda, que é o que eu acho que é a parte mais importante que vocês têm que saber, é esse guia rápido, esse slide que fala, que só lista as funções do hipotálamo, né? Então, saibam quais são as funções que a gente retoma: controle autonômico, regulação da temperatura corporal, no centro da perda e de retenção de calor, controle sobre a neurohipófise, que é direto, o controle sobre a adenohipófise, que é pelo sistema porta hipofisário, o equilíbrio hidroeletrolítico e da pressão arterial, o controle sobre a sede, a fome, a saciedade, os ciclos biológicos, né, que seria o ritmo circadiano, os ciclos de sono e vigília, o comportamento sexual e uma função que eu não trouxe aqui para vocês, porque senão ia ficar muito grande e ela está muito bem explicada na aula do Everlyn de sistema límbico, é o papel do hipotálamo nas emoções, na memória, nos processos motivacionais. Certo? Então, se de toda a minha aula eu tivesse que escolher um slide para vocês saberem, eu escolheria esse slide das funções do hipotálamo, certo? Terminadas as funções do hipotálamo, nós finalmente vamos fechar aqui a nossa aula falando um pouquinho só sobre o subtálamo e o epitálamo, que são regiões que têm a sua importância, mas nesse contexto não é tanto, então vai ser bem rapidinho. O subtálamo, ele é difícil de visualizar, né? Então lembra que eu disse para vocês que ele não aparecia naquele corte sagital, mas nessa imagem aqui dá para ver, é um corte coronal muito específico em que ele aparece ali bem pequenininho junto com a substância nigra. Desculpa, gente. Os subtálamos, então, os núcleos subtalâmicos que formam o subtálamo, eles meio que estão na transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, né? Então, é aquilo que a gente chama de zona incerta do subtálamo. A gente não sabe exatamente assim aonde que ele pertence, é bem nessa área de transição. Os limites, ignorem, vocês não precisam saber todos eles. Certo? Então, quais são as funções do subtálamo? Basicamente, assim, gente, vocês sabem que existem os núcleos da base, né, que é o caudado, o putamen, o globo pálido e tudo mais. O subtálamo, ele funcionalmente faz parte dos núcleos da base, certo? Então, a função do subtálamo, ela é junto com a função dos núcleos da base, que é uma função na coordenação motora. Aí vocês me perguntam, mas Nicolas, por que então a gente não estuda subtálamo no contexto de núcleos da base? Porque lembra que eu falei para vocês no começo da aula, a divisão do que é diencéfalo, do que é telencéfalo, ela é embriológica. Então o subtálamo, ele tem a mesma origem embriológica que o tálamo, que o hipotálamo, né? Enquanto os núcleos da base clássicos que a gente conhece, eles têm origem telencefálica, eles se originam junto com o córtex cerebral, né? Junto com estruturas do telencéfalo. Então por isso que a gente estuda eles separados, mas funcionalmente todos atuam juntos, né? Os núcleos da base, o subtálamo e a substância nigra.
Tem uma correlação anatomoclínica interessante que é a questão do hemibalismo, certo? Que são movimentos anormais nos membros de um lado do corpo, né? Movimentos involuntários, que a gente chama de hemibalismos, que resultam de lesões dos núcleos subtalâmicos, certo? Então, sobre o subtálamo é apenas isso. E entramos, enfim, no epitálamo, né? Que, como vocês vão lembrar, são aquelas 3 estruturas que fazem o limite posterior do terceiro ventrículo. A comissura das abênulas, vocês vão estudar na aula do Everlin, ela atua na regulação da dopamina no sistema mesolímbico, então ela está mais relacionada com processos de motivação, de prazer, de emoções, enfim, né? Vai ficar mais explicado na aula dele. A glândula pineal, que a gente pode chamar também de epífise, eu vou comentar um pouco aqui, daqui a pouco sobre ela, e a comissura posterior, que ela é relacionada ao nervo óculo-motor, né? Então, a comissura posterior, ela está muito relacionada com o núcleo do óculo-motor, que a gente chama de núcleo de Edinger-Westphal, que fica lá no mesencéfalo, certo, gente? Então, a estrutura mais importante aqui no contexto de epitálamo é mesmo a glândula pineal ou epífise. E a função dela vocês devem se lembrar, talvez alguns estudaram no ensino médio, né, que foi o meu caso, que o principal papel é a secreção de melatonina, né, pelos pinealócitos. Então a melatonina, ela é o hormônio do sono. Ela na verdade tem várias funções no organismo, tá? Mas aqui para vocês eu vou resumir só na função de promover o sono, né, e a inibição daquelas vias orexinérgicas, né? Esse papel ele é desempenhado lá pelo hipotálamo, pelo núcleo supraquiasmático? Sim, tá? Mas a melatonina ajuda também, né? Ela é mais uma sinalização química suplementar para que aconteçam os ritmos circadianos, né? Então ela aumenta a concentração provocando o sono, né? E durante a vigília a concentração da melatonina está bem baixa, certo? Então, a produção e regulação do ritmo circadiano, né, que tem a ver com uma inervação simpática que fica mais ativada durante a noite, promovendo o processo do sono mediado pela melatonina, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? As referências que eu utilizei aqui, primeiro de tudo foi, assim, quase única e exclusivamente o livro Texto do Ângelo Machado, que é a referência para a disciplina de vocês, mas também algumas imagens, algumas informações eu tirei do Netter e do Beer, que é um livro-texto de neurociências, tá? Então, é isso. Eu desejo a vocês uma ótima avaliação, desejo a vocês ótimos estudos e muito obrigado.